Olá, Cris Paixão aqui. De vez em quando, uma pessoa que está com câncer e que está no programa Minha Vida Sem Câncer ou na terapia Gerson, que são dois protocolos muito semelhantes, chegam para mim e falam: Cris, eu estava me sentindo ótimo, logo que eu comecei a terapia, eu comecei a sentir a minha força voltar, eu estava me sentindo ótimo, cheio de vigor, e agora, de repente, eu tô com dor, eu tô com náusea, tô com agonia de tomar o suco verde, tive até febre. E o que é que eu digo? Que bom! Como assim que bom? Que bom porque isso é uma reação de cura. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes, vamos para aquelas mensagens iniciais e tão importantes. Não esquece de assinar o canal, clicar no sininho para receber nossas notificações e, mais que tudo, não esquece de compartilhar os nossos vídeos para fazer que essa mensagem chegue ao máximo possível de pessoas que estão vivendo uma situação de câncer hoje. Em todo o mundo, pessoas que tratam desse tema estão tendo seus vídeos boicotados, eles não estão chegando como chegavam as pessoas. E isso é porque a gente está incomodando e está trazendo mensagens importantes e de cura. E devolvendo para vocês o poder de tomar as decisões sobre os tratamentos de vocês. Então, eu preciso da ajuda de vocês para compartilhar e fazer essa mensagem chegar ao máximo de pessoas possível. Então, vamos falar sobre as reações de cura. Como eu falei, quando as pessoas entram num programa natural como esse da terapia Gerson ou do programa Minha Vida Sem Câncer, que são dois programas baseados na nutrição e na desintoxicação, é comum acontecerem alguns períodos de crise. E essas crises são esperadas e até aguardadas com ansiedade, porque significam que o corpo está reagindo. Mas como é que um corpo está reagindo se ele está se sentindo mal? É sobre isso que nós vamos falar agora. Eu vou começar a explicar para vocês o que esperar para que vocês não percam a esperança no meio do caminho. É super comum uma pessoa que não está bem avisada, ela sinta que ela está piorando e aí o que ela faz? A última coisa que devia fazer, parar, interromper, ou vou tirar os sucos verdes, né? Então é muito importante entender o que é que acontece. Então quando uma pessoa entra num protocolo como o da terapia Gerson, logo nas primeiras semanas ela começa a sentir muitas mudanças positivas. O apetite começa a voltar, a força, o vigor, dores reduzem e alguns tumores visíveis que podem ser sentidos pela pele, muitas vezes a pessoa percebe que eles estão se reduzindo, já logo nas 2 ou 3 primeiras semanas. Mas aí o corpo começa a entrar num processo de reação, o sistema imunológico começa a funcionar com mais força, fica mais ativo e acontece um processo que o Dr. Max Gerson chamava de mecanismo de cura. O corpo produz uma inflamação de cura que despeja, que tira dos tecidos e despeja na corrente sanguínea uma quantidade muito grande de toxinas que precisam ser eliminadas. Muitas vezes esse processo é acompanhado de febre, de náusea, de aversão à comida, em especial ao suco verde. A pessoa muitas vezes sente mais dor, aquela dor que tinha sumido, volta. E a pessoa se sente mal de modo geral, muitas vezes inclusive com alguns processos de depressão, porque está tudo junto. As toxinas circulando dentro do corpo fazem com que a pessoa tenha crises de ansiedade e de depressão. Isso é natural. E muitas vezes de agressão também, que
acabam se voltando para a pessoa que está mais perto, que é o cuidador. Outros efeitos que elas sentem são gases, numa quantidade muito maior, as fezes muitas vezes com um cheiro muito forte, muito mal cheiroso, e muitas pessoas sentem mais dificuldade em fazer o enema, que antes estavam fazendo direitinho e de repente ele começa a ficar mais complicado. Isso é por causa da quantidade de carga tóxica no fígado. A primeira crise que a pessoa sente, ela é curta. Dura de algumas horas até 2 dias. Isso porque o corpo ainda está começando a se recuperar. Mas mesmo nessa fase, a gente já sente mudanças significativas. Durante esse processo, muitas coisas acontecem. Cicatrizes antigas, grosseiras, começam a afinar, começam a ficar melhores. Fraturas que porventura existissem começam a se corrigir. Uma série de processos internos começam a melhorar. Diabetes tipo 2, por exemplo, muitas vezes já começa a reverter. E isso é um processo que não dá para interromper. Por quê? Porque o corpo não se cura seletivamente. Se ele está fazendo a cura de um câncer e nesse corpo há também diabetes, por exemplo, ou fibromialgia, essas doenças começam também a se ver num processo de reversão. É por isso que muitas pessoas, no processo de tratamento do câncer, acabam se curando de doenças pré-existentes. Fibromialgia e enxaqueca são duas doenças que costumam reagir muito bem à terapia Gerson. A segunda crise costuma acontecer por volta de 1 mês e meio. E essa crise já é um pouco mais forte do que a primeira, porque o corpo já está mais fortalecido, o sistema imunológico já está funcionando melhor, ele já está mais desintoxicado. Então essa segunda crise, ela costuma demorar mais e os efeitos, os sintomas são mais intensos. E a terceira crise esperada acontece por volta dos 3 meses, de forma ainda mais intensa do que a segunda. Crises de choro, crises de raiva, de depressão são super comuns nesse período. Então, diante dessas reações de cura, que então a gente comemora e não acha ruim, o que é que a gente pode fazer? Eu vou pegar cada um desses sintomas e falar um pouquinho sobre como lidar com eles. Mas a primeira coisa que precisa ficar clara é que a coisa mais importante a não fazer é interromper o tratamento por medo de achar que não está funcionando, tá bom? Então, primeira coisa, não interromper. A náusea é um dos sintomas mais comuns. Se a pessoa, apesar da náusea, conseguir tomar os sucos, ótimo. Então, tome os sucos. Se ela criar uma aversão e não conseguir tomar, então uma forma, talvez um pouco extrema, mas necessária, é inserir o suco por via retal. Né? Lembrando que, nesse caso, não é para expelir. A pessoa coloca o suco, por mais estranho que isso possa parecer, ela insere o suco e ela deixa ele lá dentro e o corpo vai absorver os nutrientes, as enzimas necessárias. Então essa é uma forma. Outra forma é preparar um leite de aveia, né? Aquele mingau que normalmente as pessoas tomam no início do dia dentro da terapia Gerson, a gente pega esse mingau e passa ele por um filtro de voal e coa, né? E pega aquele caldo grosso e coloca um pouquinho num copo e completa com o suco normal. Né? Essa é uma outra forma de lidar com a náusea. Quando a dor acontece, a gente pode recorrer a algumas técnicas. Uma delas é fazer um emplastro de óleo de rícino e colocar sobre o local afetado, ou então um emplastro de argila. Nesse momento também é muito importante a pessoa descansar, porque ela está enfraquecida.
Quando uma pessoa não foi tratada previamente com remédios fortes, como morfina, pode-se usar o que na terapia Gerson se chama de tríade para dor, que é uma junção de vitamina C, aspirina e niacina. Quando uma pessoa não se tratou com doses muito fortes de morfina, o corpo reage muito bem a isso. Quando ela foi tratada, o corpo vai levar um tempo maior para reagir a uma medicação leve como essa. A depressão é mais um sintoma dessa crise, é mais uma reação de cura. O nosso corpo e a nossa mente, eles funcionam em conjunto. E quando o corpo está tentando desintoxicar, existem essas reações de depressão. É comum a pessoa sentir vontade de chorar, ela perde a esperança muitas vezes ataca, agride verbalmente justamente as pessoas que estão cuidando dela, né? E isso tudo é natural. E dá até pra gente entender, porque, por exemplo, quando uma pessoa tem um ataque de raiva, nesse momento há liberação de adrenalina e isso causa bem-estar. Então, é natural acontecer e os enemas de café ajudam nesse processo. Quando a pessoa está tendo uma depressão, como uma reação de cura, aumentar os enemas de café pode ser a diferença nas crises. E outra reação de cura que acontece nesse período são as febres. E isso é bem-vindo, né? É o sistema imunológico funcionando. Então, de maneira nenhuma a gente deve interromper essas febres. Elas não costumam passar de 40 graus, no máximo 40 graus. E não se deve usar nenhum tipo de medicamento para baixar a febre. No máximo, colocar compressas de água fria, né, na testa, no rosto, fria, mas não gelada, né, para aliviar o mal-estar causado pela febre. Mas ela passa. Não há registro dentro da história da terapia Gerson de ninguém que tenha ultrapassado 41 graus, que é quando começa a ficar perigoso, tá? Então não é preciso ter medo, isso acontece. As pessoas que estão na terapia Gerson, uma vez informadas sobre essas reações de cura, passam a aguardar ansiosamente que elas aconteçam. Tá? Então, se você está nesse processo, se você está fazendo o seu protocolo sozinho, entenda que isso pode acontecer, não tenha medo, não interrompa o tratamento por causa disso, segue em frente porque tudo isso passa, tá bom? Então é isso, um beijo grande para vocês e até o nosso próximo vídeo.